Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Esse texto aqui, ele dá até umas informações interessantes, mas ele não vai servir de nada para nossa questão, beleza? Então, vamos direto pular para cá. Considere o circuito elétrico representado abaixo. E aí, sabendo que R1 é igual a 2R, R2 é igual a 3 sobre 2R1 e R3 é igual a 3R1 e que R é igual a 10 ohms. E, além disso, I1 mais I2 mais I3 é igual a 10 A. A diferença de potencial UAB e o valor de I1 são, respectivamente, iguais a... Bom, vamos lá. Eu desenhei esse circuito aqui de uma maior para ficar melhor a visualização. Não ficou muito bonito não, mas tá parecido, né? Aí vamos começar aqui. Primeiro, né? Vamos organizar esse circuito para ficar de uma maneira mais clara pra gente, assim como tu fez aqui, né? Então, esse ponto A aqui eu posso andar para cá, certo? E o ponto B eu posso andar com ele até aqui, beleza? Aí a gente pode perceber que entre A e B vão ter três resistores entre eles, certo? Então, a gente vai poder montar ele dessa forma aqui, esse circuito assim. Vai ter o ponto A aqui e o ponto B aqui. E entre eles vai ter esses três resistores. Aí aqui em cima eu vou ter o R1. Aqui no meio vou ter o R2. E aqui embaixo o R3. Beleza? Perceba que aqui, como eles estão... todos os três estão conectados aos mesmos pontos. A A e a B. O R1, o R2 e o R3 eles estão em paralelo. Beleza? E quando eles estão em paralelo, o que isso quer dizer? Que eles vão ter a mesma DDP e correntes distintas. Beleza? Então aqui, ó, como todos estão conectados a A e a B, eles vão ter aqui embaixo um mesmo U, né? Uma mesma DDP. Certo? Mas eles vão ter correntes distintas, tanto é que tem I1, I2 e I3. I1 é a corrente que vai sair de A, vai passar por R1 e vai para B. Então aqui eu vou ter I1. I2 é a corrente que vai sair de A, vai passar por R2 e vai para B. Então aqui vai ter I2. E I3 é a corrente que vai sair de A, passar por R3 e ir para B. Então aqui eu vou ter I3. Beleza? Pronto. Agora a gente organizou o circuito. Aí agora vamos descobrir quais são os valores de cada resistência aqui, certo? Ele diz que R1 é igual a 2R, sendo que R, como ele mostrou aqui, é 10 ohms. Então, quanto vai ficar? R1 é igual a 2 vezes 10, então R1 é igual a 20 ohms. 20 ohms. Beleza? Agora vamos para R2. R2, ele diz que é 3 meios de R1. R1 a gente já viu que é 20. Então, vai ficar R2 é igual a 3 meios de 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3 vai dar 30. Então, R2 é igual a 30 ohms. Beleza? Agora vamos ver R3. R3, ele disse que é 3 vezes R1. Beleza? R1 a gente já viu que é 20. Então, R3 vai ser 3 vezes 20. Então, R3 vai ser 60 ohms. Beleza? Então, aqui eu vou ter 20 ohms. Aqui eu vou ter 30 ohms. E no R3 aqui eu vou ter 60 ohms. Beleza? Pronto.
Aí ele primeiro quer saber a diferença de potencial, né? Quanto vale essa DDP aqui, porque ele quer saber a diferença de potencial AB. Aqui eu estou entre os pontos A e o B, então aqui é a diferença de potencial de A a B. Beleza? Aí como é que eu vou descobrir isso? Primeiro eu vou ter que descobrir porque eu já sei qual é a corrente total, certo? Porque aqui, ó, vamos perceber aqui. Vou até usar isso aqui, ó, esse desenho daqui. Antes calma, deixa eu usar esse desenho daqui que eu fiz já aqui embaixo para ficar mais fácil, né? Certo? Aqui eu vou ter esse fio aqui, né, que vai chegar aqui até a extremidade do ponto A, e esse fio aqui que vai chegar aqui até o ponto B, beleza? Daqui vai sair uma corrente total, certo? Que é justamente essa corrente aqui, ó, que é I1 mais I2 mais I3, que é 10 amperes. Por quê? Porque quando atingir essa corrente I, atingir esse ponto aqui, ela vai se dividir. Vai se bifurcar, vai se dividir entre três novas correntes, que é I1, que vai passar só por R1, I2, que vai passar só por R3, e I3 que vai passar só por R3. Aí depois, essas três correntes vão passar por aqui, vão se juntar e vão voltar a ser I aqui, certo? Então, I, eu sei que é a soma de I1 mais I2 mais I3. E ele disse que aqui a soma de 1 mais I2 mais I3 é 10. Então, I equivale a 10 amperes. Beleza? Sendo que, lembra que eu posso trabalhar com a resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente? É eu calcular quanto equivaleria se eu juntasse esses três resistores para ter um só. Essa seria a resistência equivalente. E aí, como é que eu faço para saber a resistência equivalente de resistores que estão em paralelo? Eu uso essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, que eu vou chamar de REC, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? Aí 1 sobre REC, né, que é o que eu quero saber, aí eu vou colocar aqui. 1 sobre R1 vale quanto? Vale 20. 1 sobre 20 mais 1 sobre R2, que é 30, mais 1 sobre R3, que é 60. Aí como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai tirar o MMC disso aqui. 1 sobre REC é igual a 1 sobre... Aqui, não, peraí. A gente pode botar no denominador, que é o MMC, né? Aqui seria o maior número, né? A gente pode colocar 60 aqui embaixo, beleza? Aí agora a gente vai fazendo as continhas. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Beleza? Aqui, 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. Então, mais 1. Certo? Aí aqui vai ficar 1 sobre REC é igual a 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. Então, vai ficar 6 sobre 60. Beleza? Se eu simplificar aqui 6 sobre 60, vai ficar... Se eu dividir aqui por 6, vai ficar 1. E se eu dividir por 6, vai ficar 10. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 10. Beleza? Aí, se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar REC igual a 10 ohms. Então, eu já sei que a resistência equivalente desse circuito... Pronto, esse circuito aqui todo é a mesma coisa desse circuito aqui, ó. De eu ter aqui o ponto A, certo? Até o ponto B, e eu ter só um resistor de 10 ohms. Pronto. Isso aqui já equivale a ter esses três resistores. É a mesma coisa. Beleza? De eu ter esses três resistores aqui em paralelo é a mesma coisa de eu ter só um resistor de 10 ohms. Certo? Pronto. Aí, agora que eu descobri a resistência equivalente, como é que eu vou descobrir, né, o potencial entre A e B? A gente sabe que a resistência é igual a U sobre I, certo? Eu já tenho a resistência, que é 10, que é a resistência equivalente. Então, eu posso botar aqui 10
U, que é o que eu quero descobrir, e a corrente total, que a gente já sabe também que é 10. Então, vai ficar 10. Então, a gente descobre, né, multiplicando 10 vezes 10, que o potencial entre A e B é igual a 100 volts. Beleza. Então, a gente já pode eliminar A e B. Vai ficar entre C, D e E. Agora, a gente vai descobrir quanto vale a corrente I1. Ó, a gente já sabe que a resistência de 1 é 20 amperes, certo? Sendo que 20 amperes não, desculpa, 20 ohms. E a gente já sabe também a DDP, certo? Porque elas aqui, tanto o R1 quanto o R2 quanto o R3, elas vão estar na mesma DDP. Então, eu posso dizer aqui, como eu já sei que a DDP é 100, eu posso dizer que R1 tá ligado a uma DDP de 100, R2 tá ligado a uma DDP de 100 e R3 também tá ligado a uma DDP de 100. Aí como é que eu posso descobrir a corrente que passa por aqui? Eu não sei que a fórmula da resistência é essa aqui, R é igual a U sobre I, então eu posso usar apenas as informações que eu tenho sobre R1, que eu sei que a resistência dele é 20 ohms, e ele está sujeito a uma tensão de 100 volts, eu posso jogar nessa fórmula e saber a corrente de 1. Então, eu vou fazer o seguinte. R é igual... Eita, que esse R ficou feio. R é igual a U sobre I. Eu já sei que R é 20, o R1, né, é 20. A DDP que ele está submetido é 100 volts. Então, aqui eu boto 100. E aqui embaixo eu vou ter I1, que é a corrente que passa somente por R1, certo? Aí aqui eu vou simplificar. Eu vou dividir aqui 10, né, por 2, vai ficar 5. Eu vou passar o I1 aqui para cima, vai ficar I1 igual a 5 amperes. Pronto. Aí a gente acha o gabarito na letra C. Aí não pode nem ser letra D, nem ser letra E. Beleza? Então é isso. Precisa saber essa questão dos resistores em paralelo. Quando eles estão em paralelo, todos eles vão ter a mesma DDP e as correntes vão ser diferentes. Então aqui, porque é diferente da corrente dos resistores quando eles estão em série. Por quê? O circuito quando tem resistores em séries é assim, né? Eu posso ter aqui o R1, aí depois eu vou ter aqui R2, e aqui eu vou ter o R3. Esse aqui é em série. Aí em série é diferente. Por quê? Em série eles vão ter DDPs diferentes, DDPs distintas, mas só uma corrente vai ser a mesma corrente que vai passar por eles. Mas aqui eu vou ter, ó, aqui embaixo, eu vou ter uma determinada DDP para 1, que vai ser o 1. Depois eu vou ter o 2. Depois eu vou ter o 3. Então não é a mesma DDP. Mas aqui, como eles estão em paralelos, eu posso considerar que todos os resistores vão ter a mesma tensão, vão estar submetidos à mesma tensão. E aí é só jogar aqui na fórmula, saber qual é a resistência de 1, que é a corrente 1 que vai passar, e saber a resistência ou a tensão total do circuito, que aí você chega na resposta. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar para a gente novamente. Continua firme, bons estudos.